Oi, oi, chegando aqui com uma live hoje falando sobre TPM, sobre o útero. Essa conexão, essa desconexão do feminino, né? Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que que o útero quer nos mostrar quando a gente tem alguma dor, alguma questão com o útero? Vem aí comigo que eu vou te ajudar aqui. Vou mandar aqui. Essa é a galera que pediu a live. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Nadir. Então, vou começar falando aqui, porque eu vim com a live em cima da hora, aqui em cima não avisei de manhã, depois vai ficar salvo, o pessoal vai assistindo. Então, o que que eu quero trazer, né? Essa conexão, essa desconexão que a gente tem, a gente criou, construiu com o feminino, né? Isso é algo que vem muito tempo e acho que agora está se desconstruindo muito isso, né? A comunicação, a mídia, há muito tempo vinha bombardeando a gente, mulheres, com várias informações que traziam uma desconexão com o nosso natural, com o nosso feminino, né? Oi, Marlise, essa questão do feminino, da menstruação, como algo sujo, de passar um monte de coisa na gente, gerar toda essa desconexão com o feminino, né? Então, se trouxe muito até a TPM como algo ruim. Eu, há muito tempo, acreditei nisso, né? Eu, por muito tempo, eu tive ovário policístico, porque eu estava totalmente desconectada do meu feminino. Eu comecei a tomar anticoncepcional desde os 13 anos. E tomar anticoncepcional, aquilo que desce durante o mês não é menstruação, é tudo menos menstruação. Então eu fiquei até os 30 e poucos anos desconectada. E isso é muito grave, porque o que eu sempre trago aqui em relação às doenças elas são consequência da desconexão do nosso sentir, do sentir do nosso corpo, de sentir quem a gente é mesmo, de conectar o nosso coração, a nossa alma, né? As doenças é essa desconexão. E quando a gente está falando do útero, é a total desconexão com o nosso feminino. A gente ficou totalmente desconectado. Porque teve como eu falei, um turbilhão de informação, de desinformação em relação a isso, né? E de que menstruar não é natural, que não é saudável, que é sujo. Então, a gente precisa acordar dessa hipnose, porque é uma hipnose isso, de dizer que menstruar não é normal, que não é natural, que TPM é algo ruim. Sim, pode ser ruim, porque a gente não aprendeu a olhar para a TPM como algo positivo. Como eu falei essa semana na live, como a gente se relaciona com as nossas dores e com as nossas doenças. A TPM é mais uma informação que o corpo está querendo trazer de que algo que a gente está fazendo não é normal, que não é natural. Então a TPM, quando ela acontece, é para a gente observar que durante um mês teve coisas que a gente foi jogando para debaixo do tapete, situações que nos incomodavam, que nos irritavam e que a gente foi jogando ali no cantinho e não quis olhar. E aí na TPM, só a gente se observar. Peraí que entrou uma ligação aqui. Tá. Na TPM, a gente só se observar. O que está mais me incomodando nesse período aqui? O que está me irritando? Que eu tô ficando assim. Aí a gente vai olhar, nossa, isso aqui já aconteceu mais vezes, já aconteceu esse mês e eu não quis olhar, não lidei com isso, eu fui indo pelo automático, fiz de conta que eu não vi. E aí a TPM ela tá vindo, a reação do teu corpo para dizer, olha, precisa olhar para isso aqui, por isso que isso aqui tá te irritando.
Só que a gente vai levando, a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento e vai acumulando isso como uma bola de neve. Então a TPM nada mais é do que mais um aviso que o corpo encontra de tentar nos avisar de que a gente não está agindo da forma natural, que a gente não está na nossa natureza. Então, quando a gente começa a usar a TPM ao nosso favor e começar a observar o que ela está querendo nos mostrar, que situações estão nos incomodando que a gente não está querendo olhar, e começa a olhar essas situações de frente e tomar uma atitude em relação a elas, a TPM vai melhorando. Gente, eu sofria muito de TPM. TPM e aqueles dias antes de descer a menstruação, eu tive fases que eu não conseguia, eu trabalhava aqui no centro, no comércio, eu não podia caminhar até em casa, de tanto que a minha cabeça doía. Minha cabeça parecia que ia explodir. Aí eu fui procurar uma ginecologista e aí eu acabei tomando aquele anticoncepcional contínuo, né? Para não sentir mais aquelas dores. Mas o que eu fiz? Eu me anestesiei de um recado, de uma coisa muito importante que o meu corpo estava querendo me mostrar. E aí eu fui me anestesiando, tomando comprimido contínuo, que completamente anula a nossa conexão com o feminino. Porque menstruar é natural de nós mulheres. Às vezes a gente entra numa questão de... Ai, gente. A gente entra numa questão de... Deixa eu voltar a respirar aqui, peraí, um pouquinho. Me desconcentrei aqui. A gente entra muitas vezes nessa questão de desconexão, de entrar nessa coisa de achar que a gente sabe melhor, né? O que é melhor para o nosso corpo, como nós mulheres, a gente nasceu mulher, a gente tem essa menstruação que é algo natural e a gente quer ir contra essa natureza que Deus criou, que tem algo muito maior por trás disso e a gente quer lutar contra isso. Então, é a gente se questionar, poxa, por que a gente comprou essa ideia de que menstruar é algo sujo, é algo ruim? Não, isso é algo natural da nossa natureza, a gente nasceu assim. Por que a gente quer se livrar disso? E quando a gente quer se livrar, a gente quer ir contra algo que é da nossa natureza, a gente está negando a nossa essência. A gente está negando o divino que está em nós, a nossa verdade, a nossa essência. Só que a gente não aprendeu a se conectar com a nossa essência, com o nosso divino, né? Então, a gente... comentando aqui, pessoal, aqui no comentário, não sei, às vezes acontece isso nas lives, a gente não sabe se é real ou não é, tá? Então, quando acontece isso, eu não nem vou entrar no mérito aqui, tá? Porque acontece isso às vezes nas lives e a gente não sabe se isso é real ou não, tá? Então, a gente se desconectar disso dessa natureza nossa, tá? Então, a gente começar a olhar para a TPM como algo positivo e a gente consegue, sim, desconstruir a TPM quando a gente vai olhando e olhando que isso, nossa, a TPM, meu corpo, meu útero, tá vindo me dizer que tem algo aqui que eu preciso olhar diferente, tem algo que eu preciso lidar aqui e não mais esconder, porque o meu corpo já está avisando. Então, olha como é perfeito. E aí, quando a gente só muda esse ponto de vista em relação ao útero, em relação à TPM, à menstruação, e começa a usar isso ao nosso favor, de que nada está desconectado, tudo tem um porquê, a gente começa melhorando, a gente começa a criar essa conexão com o nosso feminino de novo. E, gente, é a melhor coisa que existe. Experiência própria, que nem eu falei, eu não conseguia caminhar muitas vezes em casa de tanta dor de cabeça que eu tinha. Eu vivia irritada. O meu sinal de
de que eu tava, de saber que período eu tava, era quando eu tava de TPM. Ah, eu pelo menos sei então que período eu tô, se eu tô no período fértil ou não tô. Gente, não precisa ser assim. Pode ser muito mais fácil, pode ser muito mais leve. E hoje eu sei quando vai vir o meu ciclo, porque eu sei os dias, tá funcionando certinho, não tomo anticoncepcional, não tomo nada, nada, nada. Meu ciclo é certinho, certinho, certinho. E eu sei os dias porque o ciclo tá certinho. Então eu sei que lá no começo do mês vai vir. Mas tem dias que eu acordo e a menstruação tá ali, eu nem não sinto mais nada. O último mês eu percebi que um pouquinho antes de ficar, 2 dias antes, eu ficava irritada. Então eu percebi esse padrão. Eu pensei, opa, peraí, toda vez antes de ficar menstruada eu tô ficando irritada. E aí eu pensei, não, mas eu não quero mais ter essa forma de aviso de que vai vir o ciclo. Não, eu não quero mais. Eu quero de uma forma que seja uma forma natural, saudável. Aí, claro, usando os meus conhecimentos, as minhas técnicas, eu acessei, fiz uma meditação e acessei a minha primeira menstruação. E fui lá e eu signifiquei, porque aí eu quero pedir para vocês acessarem essa primeira menstruação. Como é que foi para vocês? Como é que foi? Como é que foi trazido isso através das mulheres da família? Que é algo sujo, natural, algo que para mim criou muito essa coisa, como era eu, minha mãe, a gente tinha muito medo, né, que eu ia engravidar, e a gente já não tinha umas condições financeiras boas, então ia ter mais algum gasto ali, né? Então para mim foi trazido muito esse conceito, por isso que foi trazido logo o anticoncepcional. Então eu comprei essa ideia de que isso era algo ruim, que ter filho ia ser despesa, que é algo que atrapalha. E eu não estou julgando de certo ou errado, eu comprei essa ideia, tá? Então eu fui lá e ressignifiquei isso nesse último período. Eu recebi o meu ciclo, eu abençoei e agradeci o meu ciclo. Então eu fui lá e ressignifiquei aquela minha primeira memória do ciclo. Então, para a gente ver como o nosso corpo guarda essas memórias. Quando a gente lá, nossa primeira menstruação, como é que foi? E aí a gente registrou nas nossas células, no nosso corpo, que isso é algo ruim. E aí, claro, como eu falei, a comunicação, as mídias, tudo que a gente escuta falar, vem distorcer um monte de coisas e a gente vai se desconectando. Então a gente vai criando barreiras para não se conectar com o nosso feminino, porque é algo ruim, é algo sujo. E agora o que a gente precisa fazer é desconstruir essas barreiras. Eu escuto muitas vezes quando a gente fala assim, eu preciso melhorar. E eu estou me observando mais, eu acho que não é a questão de melhorar, é a questão de desconstruir. Porque a gente é natureza, a gente é essência divina lá na nossa pureza, né? E a gente construiu um monte de barreiras, colocou um monte de entulho para se desconectar disso. Então a gente precisa ir desconstruindo isso agora, tá? Então é esse conceito que eu quero trazer. O que é, né, o útero? O útero, ele tá falando, então, quando quem faz curso de Reiki sabe, a gente tá falando de chakra sexual, tá falando de criatividade. Quando a gente tá falando de útero, a gente tá falando de relacionamentos, de criar, de gerar, tá? Vamos fazer uma construção aqui pra gente entender por que a gente tem problemas no útero, tá? Eu falei, eu não quero entrar muito na endometriose, ovário policístico, os miasmas, a base é essa, pra gente entender, tá? Então, o que acontece? O útero traz a energia feminina, tá? Lembra que quem tava lá na live dos rings, a gente falou do feminino e masculino. Órgãos duplos fala das duas energias, né? Yin e Yang, masculino e feminino. Então, quando a gente tá falando do útero, a gente tá falando da energia feminina, do Yin, tá? E aí, o que acontece? Só que ele é o único órgão do nosso corpo que precisa da energia masculina, da energia complementar masculina para gerar uma nova vida, certo? Então, a gente parte do princípio que toda vez que a gente não consegue criar, gerar, e isso eu não estou falando só de filhos,
eu tô falando de projetos, de tu ter ideias, dessa questão da criatividade, de criar coisas novas, né? De tu gerar, criar, produzir, né? Toda vez que a gente não consegue, a gente se sente impedida de gerar, de criar aquilo que a gente gostaria de criar, de gerar, a gente vai ter problema no útero. E isso pode ter vindo, provavelmente veio, eu posso dizer que sim, veio, tá? Pela minha experiência, tá? Da questão de ter lá do pai. Porque quando eu tô falando de uma energia masculina, eu vou estar falando do nosso primeiro contato com a energia masculina, que foi o pai. E isso vai se refletindo depois em todos os relacionamentos que a gente tem com homens, tá? Com o masculino. Então, muito provavelmente a gente tenha tido um pai que nos rejeitou, que nos abandonou, e até tenho que corrigir isso, onde a gente se sentiu abandonado, onde a gente se sentiu rejeitado, onde o pai era ausente, e ausente pode ser porque ele trabalhava muito, ou porque ele tinha algum vício, ou porque ele até estava em casa, estava presente, mas ele não participava. Era uma pessoa muito autoritária que podava os teus desejos, as tuas ideias. Aquilo que eu falei esses dias, às vezes a criança, ela tem imaginação, ela quer experienciar, ela quer criar coisas, brincar na água, no bar. Criança tem ideia, ela quer experienciar, ela quer inventar, quer sentir como é que aquilo vai acontecer. E aí, quando isso é podado de nós, de a gente não poder criar, não poder usar a nossa imaginação, estou falando dessa energia de criação do útero. Então, quando a gente não consegue criar, realizar os nossos desejos, tem vontade de fazer algo e vamos dizer assim, essa energia masculina nos podou, ou a gente se sentiu podada, porque é que eu sempre falo, é como a gente se sentiu, porque às vezes uma família tem várias filhas, né? E uma se sentiu assim e a outra não. E ela é filha do mesmo pai, da mesma mãe. Então é porque cada um de nós vem com uma configuração para os aprendizados que a gente precisa ter nessa realidade, nessa vida, certo? Então, a gente olhar para a gente e entender que, poxa, eu comprei essa ideia. Muitas vezes pode ser que, eu falei, pai teve esses comportamentos, mas ele teve os motivos dele, é a forma que ele sabia. Então, quando a gente se sentiu, tá? Quando nós nos sentimos abandonadas, rejeitadas, podadas, né? Naquilo que a gente queria criar e fazer, a gente vai criar uma forma de funcionar nessa realidade, usando esse mecanismo de funcionamento, achando que sempre falando, lembrando que quando eu tô falando aqui, isso é muito inconsciente, tá? A gente autoobservação e se perceber que a gente está funcionando dessa forma, tá? Como eu falo, nós não somos a mente, ela é uma parte nossa que a gente foi lá jogando esses programas, essa forma de funcionar, a gente foi jogando lá na mente, no inconsciente. Então é a gente se observar e ver se isso está nos fazendo bem ou não, e aí ressignificar, criar uma nova forma. Como a gente fala, a mente é como se fosse um celular, a gente vai instalando aplicativos nela. Então a gente tem que ver se esse aplicativo aí, onde a gente está se anulando e não está fazendo o que a gente gostaria de fazer, ele está deixando o nosso útero doente. Por isso que o nosso útero vem com ovário policístico, com endometriose, com miasmas, para nos dizer, olha, a forma que tu está funcionando não é natural para ti. Porque quando eu estou falando do útero, é criação, né? Criar, gerar. Então, o que eu não estou criando para o mundo? O que eu não estou criando na minha vida que eu gostaria de estar criando? Porque eu acredito que o feminino, que o masculino está me podando. E aí, o que acontece? Provavelmente, semelhante atrai semelhante. Então, provavelmente, eu vou casar, vou me relacionar com homens que tenham o mesmo comportamento do meu pai, que não me deixam ser quem eu quero ser, que tem lá um monte de crença, de regras,
de que a mulher funciona assim, que funciona assado, para vir te mostrar que é algo que você precisa curar em você. Por isso que a gente vai repetindo esse padrão e vai atraindo pessoas para nos mostrar aquilo que a gente precisa curar, aquilo que eu sempre falo. É a lei do espelho. Se está doendo é porque eu preciso curar uma dor minha. Tem uma ferida aberta em mim, tem uma ferida aberta no meu útero dizendo assim, está na hora de você começar a criar aquilo que você gosta, aquilo que você quer e parar de se anular. Porque aí a gente entra, eu era muito assim, a gente entra nessa coisa de fazer tudo para todo mundo, querer resolver o problema de todo mundo, né? Dar conta de tudo. E aí a gente também entra que muitas vezes quando a gente, tanto que os ovários policísticos é muito falado que uma das principais causas é a obesidade, né? Da live que a gente estava falando ontem. Por quê? Porque a gente quer ser a boazinha, a gente quer fazer tudo para todo mundo, a gente quer agradar tudo para todo mundo. E nem sempre, eu conheço pessoas que tinham ovário policístico e não tinham problema de obesidade, mas é um mecanismo que cada um de nós usa, o mecanismo que cada um de nós tem, comprou a ideia de funcionar dessa forma. Então, é a gente observar, poxa, quais são os meus sonhos? O que eu gostaria de fazer da vida? E esse é o ponto, porque quando eu comecei a fazer terapia e perceber que eu tinha uma questão que eu brigava em casa, porque muitas vezes eu queria fazer algumas coisas e eu não queria, e o que eu fazia? Eu queria impor para os outros aquilo que eu achava que era certo e que era melhor. Mas eu queria impor isso para eles, só que eu não estava fazendo isso, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não estava fazendo isso. Deixa eu ver aqui. Uma coisa. Deixa eu ver como é que se desativa os comentários. Aqui. Vou desativar um pouco, tá, gente? Depois eu abro pra gente conversar. Esse tira a minha concentração e a de vocês para a construção que eu tô fazendo. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Então, muitas vezes eu queria impor para as pessoas aquilo que eu achava certo. Mas por quê? Porque eu não estava conseguindo colocar isso em prática na minha vida. Aquela coisa que a gente fala, a gente quer que os outros mudem, né? Mas quando é pra gente mudar, a gente não faz. Mas é mais fácil eu querer que os outros mudem. Então eu sempre estava querendo impor aquilo que eu achava que era certo para as pessoas, mas eu não fazia isso na minha vida. Por quê? Porque eu estava me sentindo ferida. Por quê? Porque eu acreditava que aquilo que eu queria fazer, que eu gostava de fazer, eu não ia conseguir fazer. Porque eu comprei essa ideia, né? De não poder fazer aquilo que eu gosto. Porque eu fui podada, me senti abandonada, me senti rejeitada, não me senti amada, né? Lá pelo masculino, certo? E aí, como eu preciso da energia do masculino para criar, para gerar, para fazer o que eu gosto, e eu estava me sentindo desconectada dessa energia, eu não conseguia gerar para mim. Então eu ficava projetando nos outros. Eu era chata, grossa, ficava mandando todo mundo fazer tudo, achando que tinha que fazer do jeito que eu queria, mas nem eu fazia aquilo. Então, quando a gente está falando do útero, a gente tem que ver que nós mulheres, os homens, vamos dizer assim, eles têm essa, não é que é vantagem, porque eles também têm as desvantagens deles, mas a criação deles trouxe muito isso de que deles fazer o que eles quiserem, né? De o que eles forem trabalhar, não tem problema, eles vão lá e fazem. Então, o homem normalmente ele não tem esse problema de não estar trabalhando, vivendo aquilo que ele gosta de fazer. Mas a mulher sim, por causa dessa desconexão. O homem tem outras questões relacionadas ao feminino, mas quando a gente está falando do útero na mulher, a gente está falando dessa questão do masculino. Então,
como a gente comprou essa ideia de que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer, ou não tem a força, não tem o apoio para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, que deseja fazer, a gente nem sabe mais o que a gente gosta. E esse foi um caminho para mim. Quando eu comecei a fazer terapia, eu falei, eu não sabia nem o que eu sentia, em primeiro lugar, eu estava totalmente desconectada de mim mesma. Se eu não sei o que eu sinto, se eu não consigo acessar meus sentimentos, o meu coração, o meu corpo, o que ele está querendo me mostrar, eu não vou conseguir acessar aquilo que eu sou em essência. Aquele vídeo que eu gravei essa semana. Quando eu não sei quem eu sou, nem sei o que eu quero fazer, é porque eu estou totalmente desconectada da minha natureza, daquilo que eu nasci para realizar nessa realidade. Isso não está só vinculado a um trabalho, tá? É além disso, nosso propósito, nossa essência, tá? Então eu estava totalmente desconectada da minha natureza. Então no trabalho de terapia eu fui me conectando de novo, entendendo, desconstruindo um monte de barreiras que eu tinha construído. E comecei a ver que não eram os outros que tinham que mudar, era eu. E para eu poder mudar, eu tinha que entender o que eu queria da minha vida. Que se a vida que eu estava vivendo era realmente a vida que eu queria. Ou se eu estava indo no embalo do que o sistema fala, do que todo mundo fala, que tem que casar, tem que ter filho, que tem que trabalhar isso, que tem que aquilo, que só final de semana é se divertir, comer, beber. Então eu tive que voltar para dentro de mim e perguntar se tudo isso fazia sentido para mim. E começar a acessar o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer, o que era natural para mim fazer, que é o que eu estou fazendo agora, que é estar aqui sentada a trazer uma consciência, a trazer de alguma forma alguma cura para vocês. Porque eu não sei se eu já contei o que eu brincava, porque quando eu comecei nesse trabalho de terapia e fazer um monte de cursos de desenvolvimento, de autoconhecimento, eu fiz um curso onde a pessoa disse assim, se vocês não sabem o que vocês gostam de fazer, vão lá na criança de vocês e lembrem o que vocês gostavam de brincar. Quando vocês estavam sozinhos ou quando vocês podiam brincar daquilo que vocês gostavam, o que vocês mais brincavam? Porque quando a gente é criança, a gente é natural. Lembra que a gente vem com o inconsciente todo aberto, então a gente também vem com a nossa essência toda aberta, né? A gente vem na nossa natureza. Então eu comecei a lembrar que eu gostava de brincar, como meu pai tomava muito medicamento, eu pegava as caixinhas de remédio e brincava de farmácia. Então eu brincava que as pessoas vinham ali pedir um remédio para sua dor, para sua doença, e eu dava lá a caixinha de remédio. Então, quando eu comecei a estudar aqui a linguagem do corpo, entender as causas emocionais das doenças, quando eu entendi que era isso que eu brincava, eu pensei, nossa, mas será que eu vou estudar farmácia, medicina? E aí eu comecei a fazer mais cursos, eu me encontrei aqui. E hoje, para mim, é super natural, eu adoro estar aqui falando. Isso para mim não é, como se fala, perda de tempo. Para mim, passa o tempo sem eu perceber, é natural eu estar aqui falando sobre isso. Mas é uma desconstrução que eu fiz, não foi do dia para a noite que eu cheguei a essa consciência. E eu vou acessar muito mais coisa, porque é um caminho que não tem mais volta e a gente vai cada vez mais mergulhando em nós mesmos. E é isso que eu quero trazer com essa questão do útero. O útero é essa desconexão do nosso feminino, da nossa essência, de quem a gente é de verdade. Tá? Então, quando a gente fala de endometriose, ovário policístico, a gente está falando disso, de que a gente precisa voltar a fazer as coisas por nós, de se conectar com aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que é natural para mim. E para isso, muitas vezes, o que vai acontecer? Aquilo que se fala, né? O exemplo que eu lembro. Muitas vezes a gente casa e sai fazendo tudo, né? A gente dá conta de tudo. Quando a gente começa a namorar, né? Arruma a casa, limpa a casa, faz uma comida, faz e acontece, a gente se desdobra, faz e acontece. Quando vai casar, faz tudo. Só que chega uma hora que tu tá trabalhando, que tu tem que fazer tudo isso e tu não dá mais conta. Só que o que aconteceu? Tu acabou virando mãe do teu marido.
se colocou numa posição que não é a tua. E aí, se tu vai começar a fazer um movimento para desconstruir isso, vai mexer também lá no outro. E aí a gente tem que se manter, a gente tem que sentar, conversar, ter diálogo, se comunicar e colocar cada um no seu lugar. Que aqui é um relacionamento de marido e mulher e não de mãe e filho, tá? E aí eu posso dizer, provavelmente o marido tinha essa condição, que ele não precisava fazer nada das tarefas, não precisava cozinhar, não precisava nada, porque nós mulheres, como as mães, ensinamos os meninos que eles não precisam fazer. Então, olha como as coisas vão se enredando, olha como isso é maluco, né? Então, a gente vai precisar sim, muitas vezes, se manter na firmeza, desconstruir muitas coisas. E aí, como eu falei, se a gente já tem até uma questão de obesidade, a gente tem essa coisa de não querer se magoar, não querer magoar as pessoas, de querer sempre ser a boazinha, a certinha. Então, tem muita coisa envolvida quando a gente está falando do útero. Por isso a gente fala, a gente não pode, eu não posso chegar aqui para vocês e falar só do útero. Eu tenho que falar de vocês de uma forma completa, né? Não só da endometriose, não só do útero. Eu tenho que falar de uma coisa muito mais completa, porque tem muito mais coisa envolvida. Muitas vezes tu tem ovário policístico, tu vai ter algum outro problema, às vezes até no estômago. Então, tem muito mais coisa envolvida. Só que a gente tem que procurar perceber quando que isso começou. Quando foi que isso começou? E quando a gente está falando do útero, começa lá na desconexão do útero, dessa natureza da menstruação. Então a gente precisa, a primeira coisa, é ressignificar essa nossa menstruação, para voltar a se conectar com o nosso feminino. Outra coisa, eu não estou aqui para impor nada para ninguém, eu falo, é a verdade de cada um. Mas se você toma anticoncepcional, vai se informar. Tem vários, eu sempre recomendo o Instagram da Ginecologia Emocional, que ela fala sobre isso, de como fazer esse trabalho, né, de parar de tomar. Mas isso eu não estou dizendo para, mas eu estou dizendo se informa, porque a nossa maior força que a gente tem, o nosso maior poder é a informação. Só que a informação que a gente tem na TV aberta, ela não vai nos falar a verdade, porque ela está lucrando com muitos anúncios ali. Então é lucrativo manter a gente desconectada, tomando um monte de coisa para não menstruar, para TPM, é muito lucrativo. Então lá tu não vai ouvir isso. Então procura uma informação, escuta várias fontes para ver qual faz sentido para ti. Experiencia isso para ver como o teu corpo vai reagir. Nada mais do que vocês experienciar o que a gente fala aqui. Não adianta falar, vocês saírem da live e simplesmente sair da live e voltar ao mundo normal de vocês e não fazer nada em relação ao que vocês ouviram aqui. Mas então perceber, nossa, será que isso faz sentido mesmo? Eu vou experienciar isso. Outra coisa, os absorventes que se compram, eles são cheios de produtos químicos e eles estão se conectando com algo muito íntimo nosso. Olha, a gente está deixando acessar muita coisa ali. No Ayurveda a gente fala que aquilo que a gente não pode comer, a gente também não passa no corpo. Então imagina um absorvente que está cheio lá de coisas químicas e está se conectando com algo o mais íntimo que tu tem. Então, para a gente começar a pensar sobre isso, tá? Vou acabar falando aqui também, vou abrir os comentários, vamos ver. Vou acabar falando também do coletor, tá? Eu usava coletor, mas... deixa eu ver uma coisa. Eu usava coletor, mas depois que eu comecei a estudar Ayurveda, se fala também que não é tão saudável assim, porque ele acaba trancando o fluxo realmente. Eu, depois de uns 3 dias que eu usava, eu sentia dor de cabeça. E aí, quando eu parei de usar, eu percebi que passou. Então, também fica a dica, mas como eu falei, experienciem, veem, daqui a pouco é algo que vocês nunca ouviram falar, meu Deus, Cris, isso é da época do... Mas
experienciem e percebam, tá? Então, eu quero que vocês me falem se fez sentido, se eu trouxe algo muito surreal aqui, o que vocês perceberam sobre isso. Então, de resumo, eu quero trazer que quando a gente tem qualquer questão no útero, né? A gente está anulando o nosso feminino, a gente está anulando a nossa criação, a nossa potência de geração, de criação, tá? Então, é a gente voltar a se conectar com o nosso feminino em primeiro lugar. Quando a gente volta a se conectar com o nosso feminino, a gente começa a se conectar com a nossa natureza e começa a olhar mais para dentro de nós, de que eu realmente quero fazer. O que eu quero criar que eu não estou conseguindo criar na minha vida? Será que eu estou realmente num trabalho que eu gosto? Será que eu não queria lá no que eu brincava quando eu era criança, que eu gostava de brincar? O que eu podia a começar a movimentar para começar a viver aquilo que eu gosto de fazer, né? Sim, Camila. Oi, Camila. Eu uso o biodegradável, aquele que dá para, né, o reutilizável, né? Que eu usei, que nem eu falei, eu estudei Ayurveda, né? E no Ayurveda fala, eu usei um tempo o coletor e era super bom, assim, bem tranquilo para mim, parecia que eu não estava usando nada. Só que eu comecei a perceber, depois de uns 3 dias, que eu tinha dor de cabeça. E aí, quando eu entrei no Ayurveda, eles realmente falaram que como tem que ser, tudo tem que ser livre, tem que ser um fluxo livre, quando a gente fala de Vata no Ayurveda, né? Daí o coletor acaba trancando esse fluxo também. E aí realmente aí eu fui pro reutilizável, né? Que tu lava e planta a lua, faço meu ritual todo mês e é totalmente outra vida, totalmente outra vida. É muito bom, tu vai perceber, Camila. É muito bom. E traz uma conexão assim, né? A gente não tem homens aqui, né? Não tem nenhum homem aqui. A gente rega as plantinhas, né? Na horta, lava lá, mistura com bastante água, porque é muitos nutrientes, é muito forte aquilo. E a gente rega as plantinhas por aí, é uma nutrição muito forte. Então fica a dica aí, às vezes daqui a pouco as outras pessoas que estão aqui ficam, nossa, eu no começo ficava, meu Deus, por isso que eu fui primeiro pro coletor, depois eu fui percebendo. Ele realmente traz uma conexão muito forte com o nosso feminino. Exatamente, traz a conexão com a ancestralidade, porque era assim, né, com elas. Exatamente, a gente resgata esse feminino, essa ancestralidade, né? É muito bom, é sério, gente, não é só é algo muito profundo, não dá para falar em palavras a sensação que é tu voltar a se conectar com o teu feminino. Eu posso falar aqui, mas não é a mesma coisa que vocês vivenciarem isso. Por isso eu falei, vivenciem isso, tentem colocar em prática e percebam as diferenças coisas que vão começar a mudar na vida de vocês depois disso, tá? Então, como eu falei, o útero fala da nossa anulação de criar, de gerar. E o primeiro passo é a gente se conectar com a nossa primeira menstruação, com o nosso feminino lá. A gente voltar a fazer essa conexão. E aí eu vou propor aqui para vocês, vou fazer envio de Reiki, e vocês, se vocês se sentirem à vontade e quiserem, voltarem à sua primeira menstruação e tentarem observar a sensação do corpo de vocês, lá naquela memória. Não precisa, se vocês não têm imagem, cena, não tem problema. Mas só de eu estar perguntando isso, o corpo de vocês está sentindo. Então, quando eu falo aqui, eu já sinto o meu útero. Então, vê se vocês conseguem trazer essa percepção e de vocês colocar a mão ali no útero e acolher o útero, a menstruação, tá? Então, vamos lá, senta aí de uma forma confortável. Se vocês quiserem deitar, podem deitar. Respirar fundo. Então, se ajeitando aí. Sempre respirando fundo, porque a respiração, quando a gente respira fundo, como a gente respira fundo poucas vezes.
Quando a gente faz a respiração profunda, ela volta a trazer a circulação para o nosso corpo, a gente se conecta com o nosso corpo de novo. Então façam aí umas 3, 5 respirações bem profundas. Esqueçam o mundo, o barulho lá fora, é um momento contigo mesmo agora. Coloquem a mão agora no útero, quem ainda não está com a mão. E acessa, conversa com o teu útero e pergunta para ele qual é a sensação, memória que nós guardamos em relação ao nosso ciclo. E aí pode vir às vezes uma palavra, um sentimento, uma sensação, uma emoção. Não tem certo, errado, pode ser que não venha nada. E se for confortável para ti, conversa com o teu ciclo e diz para ele que tu aceita ele. Que tu agradece ele. Quem é mãe sabe a importância que foi ter o ciclo, senão não teria sido mãe. Acolhe o teu ciclo, o teu útero. Pode repetir mentalmente para ti agora. Eu sou equilibrada no meu fluxo criativo. Sinto-me à vontade dentro do meu corpo. Eu sou equilibrada no meu fluxo criativo. Sinto-me à vontade dentro do meu corpo.
Sou equilibrada no meu fluxo criativo. Sinto-me à vontade dentro do meu corpo. Desconecta da mente, a mente quer entender. Conecta com o sentir. Aos poucos, vai respirando fundo, voltando a tua consciência pro aqui e pro agora. Esticando, espreguiçando o corpo. Se alguém quiser me contar como é que foi, percebeu, fez sentido, não fez? Eu clico na tela aqui, fica... Tudo certo? Voltaram? Oi, Neuza, chegou no final da live. Esperando o pessoal voltar. Meditação, acho que tá todo mundo bem aí, né? Então, ok? Quem quiser fazer um mergulho mais profundo, trabalhar essas memórias aí dessas dores, né, que eu falei, de abandono, de rejeição, de não conseguir realizar aquilo que gosta, vem para sessões terapêuticas, porque aí a gente olha juntos isso e vai ressignificando. E começam a acontecer muitas transformações depois disso. A gente libera energia, a gente libera espaço, a gente libera dor e dá espaço para novos sentimentos. Certo? Fiquem bem, bom final de semana para todo mundo. E qualquer dúvida é só me chamar no direct ou ali no link da bio tem o WhatsApp, tá bom? Beijos!